Estamos de volta com o Jogo do Poder, tendo o líder do PMDB na Câmara dos Deputados, participando também da entrevista a jornalista Daniela Scholl. Deputado Eduardo Cunha, nós falávamos anteriormente da questão da abertura do voto na análise dos vetos presidenciais, alguns vetos importantes devem entrar em pauta mensalmente daqui para frente por conta dessa decisão da Câmara, do Congresso, de analisar todos os vetos acumulados aí a partir de agora. Quais são os vetos mais importantes que devem ser analisados e qual é a sua avaliação a respeito deles? Por exemplo, o veto da MP dos Portos, o veto presidencial em relação à MP dos Portos. O senhor acha que vai ser derrubado agora e quais os votos que, na sua opinião, devem ser derrubados proximamente? Veja bem, em primeiro lugar, a MP dos Portos está fora do período que a gente elegeu por acordo daqueles que vão efetivamente ser apreciados pelo Congresso. Foi feita uma resolução que foi votada pelo Congresso Nacional que os vetos apostos pelo Poder Executivo após 1º de julho, esses serão apreciados, trancando a pauta do Congresso Nacional, após 30 dias. Então, a MP dos Portos foi anterior ao período de 1º de julho. Então, todos aqueles... vai entrar na lista e... Vai ficar naquele bolo. Daqueles 3.000 e tantos vetos que estão lá para ser analisados. Que ficaram na gaveta. O que não impede que amanhã seja apreciado em outra matéria semelhante, colocada em uma outra medida e efetivamente sendo vetado pelo Poder Executivo. Mas os dois vetos mais importantes que tem, criou-se um procedimento que toda terça-feira de mês se votará os vetos dos 30 dias anteriores. Então, no dia 17 de setembro, que é a terceira terça-feira de setembro, se votarão mais ou menos 6 vetos, de 6 projetos ou medidas provisórias. Dentre eles tem a multa pela demissão de 10% do FGTS, aquela multa que foi derrubada pelo Congresso e que foi vetada pela Presidenta da República. E fora disso tem a medida provisória de exonerações várias, que é a 610. São esses os dois projetos mais relevantes que vão entrar em pauta. Mas o governo mudou o procedimento dele depois que permitiu-se a apreciação dos vetos a cada 30 dias. O governo tem procurado negociar os pontos que ele vetou e construído textos que ele aceita para que possam ser colocados em medidas provisórias futuras. E isso tem ocorrido, pode ser que se evite. É uma forma que o governo adotou. O governo ficou mais político no debate com a sua base, depois que os vetos passaram a ser compulsórios na sua apreciação, e com isso estão ganhando todos. Está ganhando o país, está ganhando o próprio governo. A tendência é não derrubar veto, e sim que alguns novos projetos ou emendas colocadas em medidas provisórias contemplem pontos que foram vetados. A presidenta Dilma recentemente buscou aí uma aproximação com o Congresso, né? Com a sua base, principalmente depois da queda da avaliação dela e começou a sentir que havia uma mudança aí de cenário. Queria saber o que de fato mudou, como é que foi a conversa sua com a presidenta e o que mudou de fato nessa relação. Veja bem, não foi só em função Até porque no último programa que o senhor veio aqui, antes disso, eu falei o seguinte, não existe relacionamento entre a Presidência da República e o Congresso. Claro, eu falei isso claro. Foi claro, eu perguntei, como é que vai se relacionar? Não existe. Por isso que é bom a gente... Agora existe. É a oportunidade de a gente voltar e poder falar. Não, o que mudou é que ela resolveu conversar. Ela pessoalmente. Inclusive, amanhã tem uma reunião com ela e com os líderes da base, 5 horas no Palácio. Então, o que vai acontecer? Há reuniões mais sistemáticas e os temas polêmicos têm sido debatidos. Foi assim que a gente chegou a um consenso sobre o royalties para a educação. Foi assim que a gente vai chegar a um consenso sobre a colocação de mais recursos para a saúde. É assim que a gente está chegando a um consenso sobre orçamento impositivo. Uma série de medidas que estão sendo debatidas. Ela está debatendo as matérias. Conselho mais médicos foi debatido. Então, está sendo debatidas as matérias que era o que eu reclamava. Isso começou um pouco antes de ser divulgada a queda de popularidade dela. Quantas reuniões já houve desde então? Com ela, acho que houveram 4 com os líderes, parte ou outras conversas. E ela é paciente, assim, para o contraditório? Porque dizem que ela não é muito, né? Com a gente tem sido, né? Se ela não tem essa convivência, né? Eu não sei se é o momento ou... Porque as pessoas não têm que entender o seguinte, o chefe de Estado, o chefe do Poder Executivo, tem que ter a paciência de poder ouvir mesmo. E até poder mudar o seu posicionamento em função do que escuta. Porque são diferentes visões sobre diferentes matérias que outras pessoas estão apondo, que não é aquela visão autocrática do Poder Executivo. Então, mudou sim, sobre essa parte, melhorou sim, está havendo mais diálogo. Se isso persistir, as coisas entrarão no seu trilho. Se for uma questão momentânea em função de uma crise,
e voltar ao que era antes, certamente eu voltarei aqui na próxima vez para dizer que acabou o relacionamento. Mas pelo momento está tendo. E o vice Michel Temer está tendo uma participação mais efetiva? Ele tem participado de conversas e feito também, fora as reuniões dela, conversas à parte, tentando reunir a articulação política para isso. Os vetos, por exemplo, nós já fizemos 3 ou 4 reuniões para discutir matéria a matéria do que vai ser vetado. E algumas delas têm sido construídas soluções, como eu já falei. No caso da multa do FGTS, é uma que eu mesmo apresentei um projeto para manter a multa dos 10% e os recursos irem para a conta do trabalhador, que ele só retirará no momento da sua aposentadoria. É uma das alternativas que estão sendo analisadas para o governo bancar para efetivamente evitar a derrubada do veto. Vamos ver qual vai ser a decisão final. Deputado, a dissolução do deputado Natan Donaton deixou a sociedade brasileira chocada. Como a Câmara pode absolver o cidadão condenado, preso, presidiário em Papuda, com um processo transitado em julgado, uma condenação criminal? Quer dizer, no momento, logo após, um mês depois, a sociedade ir para as ruas, exigir mudanças, enfim, a despeito de toda essa manifestação, desse clamor ético, por um comportamento ético da sociedade, a Câmara, quase como numa provocação, absolve Natan Donaton. Como é que se explica isso? Em primeiro lugar, é o erro de ter que apreciar, como eu já falei aqui anteriormente, a cassação de Natan Donaton. Porque nós estamos habituados, nesse tempo, a julgar parlamentares por quebra de decoro no exercício do seu mandato. E não porque o parlamentar teve uma sentença criminal transitada em julgado, tem que ser levado para o plenário julgar uma ação criminal que já foi julgada. Então não há o que julgar naquele caso. Então esse erro de ter que levar isso ao plenário gerou a possibilidade de que fosse uma decisão eminentemente política e emocional. Ali o que pesou? Pesou um parlamentar que chegou algemado no Congresso, que causou uma certa comoção, um parlamentar que chegou lá com os filhos chorando, sentado na bancada na frente, ele expondo a situação pessoal dele num discurso emocionado, e, consequentemente, também um deputado que perdeu o seu salário sem ter sido a condição, ainda ter perdido a condição de deputado, perdido o apartamento sem ter perdido a condição de deputado, fez um discurso e, de uma certa forma, comoveu uma parcela que não fez o julgamento da situação como ela era. Fez apenas um julgamento de uma situação emocional daquele momento. Se repetisse aquela votação, podia repetir 10 vezes como daria aquele resultado. Ou as circunstâncias do momento. Pelo erro de você levar uma matéria dessa para o plenário que não deveria. Não cabe levar a plenário uma matéria dessa natureza, porque não há o que mudar. Nós não fizemos parte do processo que condenou ele, não tem o que julgar. Ali não há quebra de decoro, ele vai perder o mandato dele pela condenação criminal que ele obteve do Supremo. Eu vou fazer um rápido intervalo, o Jogo do Poder volta em 1 minuto, hoje com a presença do líder do PMDB na Câmara, deputado Eduardo Cunha.